Olá, pessoal, boa noite. Boa noite ao pessoal de Belo Horizonte. Boa noite ao pessoal Belo Horizonte, que é minha terra. Boa noite, Minas Gerais. Boa noite ao Brasil todo. Me pediram na semana passada para falar sobre mistura de cores, né? É um assunto que sempre me pedem e eu sempre faço. E sempre continuam me pedindo e eu sempre continuo fazendo. Mas o que eu quero mostrar, o que eu quero realmente mostrar para vocês hoje é algo um pouco mais diferenciado. Por que eu falo algo diferenciado? Porque isso tudo aqui você vê qualquer educador falando, tá? Qualquer educador que você tem visto, você tem assistido os vídeos, você vê eles falando praticamente das mesmas coisas. Então eu defini dar essa aula hoje em um nível bem elevado. Por quê? Porque semana que vem é feriado, porque é carnaval. Eu vou falar isso no final. Mas para vocês pensarem em algo diferenciado. Vou ficar de pé para vocês, que é melhor. Veja bem. A maioria dos profissionais de cabelo, a maioria, aprende muito a esquentar um cabelo para depois esfriar este cabelo, tá? Então o assunto de hoje me pediram para mostrar as montagens de cores. Antes de eu entrar nas montagens de cores, uma grande amiga minha me contou uma situação do cabelo dela que eu vou falar para vocês. Antes de entrar nisso aqui, tá? Ela me ligou e falou assim: Túlio, a Adriana, tá? Uma amigona minha chamada Adriana, me ligou e falou assim: Túlio, a profissional que faz meu cabelo, ela faz as mechas muito bonitas. Mas só que eu saio do salão com os cabelos brancos. Então, se a Adriana estiver assistindo, eu mando o recado para a Adriana, que é o seguinte: ou você pede a sua profissional para fazer a cobertura de brancos com uma base, tá? Tem que ter uma base, você tem que olhar a base do seu cabelo. Geralmente dá para se olhar pela sobrancelha. O que tem na sobrancelha de natural é a base que você tem no couro cabeludo. Ah, mas eu pinto, eu faço coloração na minha sobrancelha. Então você vai pegar a sua tabela de cor, vai identificar qual que é a raiz dessa cliente e vai usar as bases. Geralmente a base se usa de 8 para baixo, que a cobertura de branco é perfeita. Eu, particularmente, eu gosto muito de usar 2 misturas de bases para criar a base que eu desejo. Por exemplo, se a base da minha cliente é um 5/0, eu gosto de pegar uma porcentagem de 4/0 com uma porcentagem de 6/0, criar a 5 que eu vou aplicar. Que aí eu vou ter um bom resultado de cobertura de branco, com uma coloração que eu não tenho um 5 pronto, mas eu tenho uma porcentagem de violeta do 4, eu tenho uma porcentagem de vermelho no 6 e eu crio esse 5 mais top, tá? Por que eu falei que essa aula ia ser uma aula diferenciada? Porque a maioria dos profissionais, eles esquentam o cabelo para depois esfriar com uma dessas cores. Tá errado isso? Claro que não, tá? A cliente quer um cabelo bege, você vai lá e aplica um 10-13, ou você aplica um 9-12, ou um 10-21, e você tem um cabelo bege. A cliente quer o cabelo platinado, você vai lá e aplica um 10/89, um 9/89, um 10-11 ou um 10-1. O 10-11 você acinzenta esse cabelo dependendo do fundo de clareamento que você atingir,
Mas repare para vocês verem. 9/89 é uma cor que se eu explicar para você, nós temos (9/89). Base 9, que é amarelo, tá? Coloquei laranjinha aqui, mas é porque eu não tenho pincel amarelo. Você tem uma base 9, que é 9. Você tem a pigmentação 8, que em muitas tabelas, ela pode ser roxa, ou ela pode ser o próprio azul. E o 9, ou ele é violeta, ou ele pode ser azul. Então, depende da fábrica que você usa, você vai ter 8, ou ele vai ser violeta, ou ele vai ser azul. E o 9, você vai ter ou violeta, ou vai ter azul. Se aqui for azul, quer dizer que o outro é violeta. Se aqui é violeta, quer dizer que o 9 é azul. Depende muito da tabela que você usa. Mas repara para vocês verem. Independente da ordem aqui, eu estou mostrando para vocês que é uma cor fria, tá? É uma mistura de pigmentos de cor fria. Então vocês são condicionados, nós fomos condicionados a aprender que eu esquento o cabelo numa descoloração, porque o cabelo só vem crescendo quente, né? Nós temos um fundo de clareamento 6, que é o 6,4. Nós temos um fundo de clareamento que é 7,4. Nós temos um fundo de clareamento 8,3. Nós temos um fundo de clareamento 9,3. E nós temos um fundo de clareamento 10,3. Né? Não necessariamente nessa ordem, mas estou mostrando que o seu fundo de clareamento ele só vem esquentando. Você não vê um fundo de clareamento subindo frio. Você só vê ele esquentando. E quando você esquenta, você foi condicionado a você esfriar. Ou você esfria com violeta, ou você esfria com azul, ou você esfria com cinza, ou você esfria com verde, ou você esfria, tem muita gente que gosta de matizar com preto, né? Que é uma quantidade de preto muito forte com azul e cinza. Tem pessoas que esfriam com preto. Então, falando de novo, vocês foram condicionados a esfriar um cabelo sempre com cores frias. Todas que eu coloquei aqui, todas são frias. Tá? 89 é fria, 10,1 é fria, 10,11 é frio, 10,13 é frio, 8,31, se existisse uma cor que eu poderia chamar de morna, seria aqui, mas é considerada fria. 8,13, frio, 10,21, frio, 21, frio, 12, frio, 12 de novo, frio. Então, nós fomos condicionados a esquentar o cabelo no pó descolorante e esfriar com essas cores. Mas o que eu estou querendo mostrar com vocês isso? Que quando você aprende a colorimetria, você se torna ousado. Você se torna ousado em fazer um cabelo maravilhoso, com cores quentes. Você esquenta o cabelo e você ainda aplica uma cor quente nesse cabelo e você tem um resultado maravilhoso. Quem assistiu minha última live de terça-feira passada, eu mostrei um cabelo, de novo citando o cabelo do Ítalo. Quem assistiu, veja lá. Quem não assistiu, assista que vocês vão ver. Você vai ver que o cabelo já estava quente, ele aplicou a raiz, ele fez o cabelo ficar homogêneo e aplicou naquele cabelo um 903. Foi o que eu falei. Possivelmente, dificilmente, alguém tenha coragem de esquentar um cabelo e ainda aplicar cor quente sobre esse cabelo e atingir um tom desejado. Por exemplo, é raridade você ver um profissional que esquenta um cabelo na altura de um 9, ele vinha aqui aplicar 30 gramas
E eu estou falando com você porque eu faço, tá? 30 gramas de 10,3 mais um mix 5 gramas de 0/34. Olha só, uma cor quente misturada a um mix quente e eu consigo um bege. Ô Túlio, você está falando comigo que se eu pegar 10,3, somar com 0,34, em um fundo de clareamento 9 ou 10, você consegue um bege? Sim. E para ser bem ousado, eu gostaria que, se vocês quisessem, corte, se vocês não tiverem coragem de fazer isso no cabelo, corte uma mecha. Faz o clareamento dessa mecha de uma forma bem bacana, deixa ela clarear, ficar bem clarinha, pega uma porcentagem de 10,3 ou de 9,3, mistura com 0/34, que é o mix, com OX de 10 ou de 20, aplica ali um tempo de pausa no olho, você vai ver essa cor atingindo uma cor maravilhosa. O que eu estou mostrando para vocês? Eu estou mostrando para vocês que, como nós fomos condicionados a sempre a fazer cabelos quentes e esfriar com colorações, eu estou mostrando para vocês que 10,3, numa proporção que eu preciso aqui no caso de 30 gramas, mais 0,34, mais 5 gramas ou 10 gramas aqui de 0,34, você cria um bege bacana. Um bege quente, um bege mais quente, um bege em tom de praiano. Eu não sei se você está vendo as pessoas falar de um cabelo mais em nível de praia. São essas cores que você está vendo os profissionais aplicarem hoje. 10,3 mais 10 gramas de 0,34. Agora nós vamos esfriar de uma forma que você nunca ousou talvez fazer. Tipo assim, pegar um 10,3 também aqui, ó, mais uma ponta. Não vou falar proporção não, porque hoje não é dia de proporção. Mas você ponta uma ponta de mix verde. Nossa, Túlio, eu já fiz isso, já fiz. Agora eu estou mostrando uma cor quente com mix frio, tá? Pegar um 10,3 e pôr uma ponta de mix verde. Quantas pessoas têm medo do mix? E quantas pessoas acreditam só no mix cinza ou no máximo no mix azul? Eles não têm a coragem de tentar o mix verde. Tenta um mix verde para você ver com 10,3 mais um pontinho de mix verde. Você pode criar claramente um 10,31, que é frio, tá? Não, desculpa, que é mais quente do que o 10,13. Depende da quantidade de mix que você colocar aqui. Mas essa ousadia, geralmente as pessoas não têm essa capacidade, não têm a coragem de fazer uma cor porque não aprendeu colorimetria. Tem um cabelo que eu mostro no curso meu, eu mostro claramente um cabelo que eu faço o seguinte, já falei isso, tá? Mas no curso eu falo e provo, porque eu falo e faço, né? Eu faço uma morena iluminada. Tem um curso meu que eu faço uma morena iluminada que é o seguinte. Se a Mônica tiver aí, ela pode até provar para vocês. Eu faço um cabelo que eu esquento ele mais do que o fundo de clareamento que eu queria. Eu queria um fundo de clareamento 7, tá? Eu vou e viro e falo assim, pessoal, eu vou deixar passar um pouco mais esse fundo de clareamento para mostrar exatamente o que eu quero fazer. Então, olha só, eu tenho um 7.0, tá? Que era o fundo de clareamento que eu gostaria de chegar. O que eu faço? Eu deixo ele passar para quase um fundo de clareamento 8,3. Por quê? Porque eu queria mostrar uma pré-pigmentação com 0,34 ou 0,33 ou 0,33 mais 0,34. Eu queria mostrar uma mistura de dourado com cobre,
dourado com cobre. Ó, o cabelo já estava completamente laranjado, aqui, tá? No 83. Eu pego 0,34 com água morna e um pouquinho de OX, apliquei sobre esse cabelo, ele ficou laranjadão, e depois eu fui lá e apliquei 7,73 sobre este cabelo. A fixação desse marrom dourado ficou perfeita e não teve requisto algum do laranjado que eu fiz sobre esse cabelo. Então eu pré-pigmento esse cabelo para chegar no 7,73 e o cabelo ficou intacto com perfeição, tá? Então eu estou mostrando para vocês que a maioria dos cursos que vocês veem as pessoas sempre esfriando o cabelo com as cores 10,89, 9,1, sempre cores frias. Comece a criar suas cores quentes e aplicar sobre o cabelo para você ver alguns resultados bacanas. A indicação da aula que foi pedido não foi somente isso. Então nós vamos entrar exatamente aqui foi uma matemática um pouco mais avançada, mostrando para vocês que você pode criar uma cor usando cores quentes e ainda assim o cabelo recebe um tom bonito, um tom bacana de bege, de perolados, usando cores quentes, tá? Pode tentar que vai dar certo. Algumas pessoas me pediram para falar sobre a matemática das cores. Foi um assunto que eu já falei algumas vezes e é bem simples. Quando eu pego uma cor 9,1 e somo com 9,3, repetindo esta aula para vocês, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar minha base. As bases são iguais? São. Então eu não tenho que mexer na minha base. O resultado da minha base é 9. Tá? Agora eu tenho que pensar em quem que é cinza e quem que é dourado. Uma pessoa, se eu perguntasse quem que é cinza, ele vai virar para mim e vai falar cinza é cinza. Tá? Se você pergunta para um colorista, ele vira para você e fala assim, olha, cinza é a mistura de azul mais violeta mais verde. E ainda vira para você e fala assim, isso aqui é uma cor que eu posso considerar ela possivelmente terciária por ter 3 cores. Algumas pessoas chamam de secundária, não vou entrar nesse quesito não. Mas é uma cor terciária com mistura de 3 pigmentos. Olha só a diferença. Alguém ia virar para mim e falar cinza é cinza. Outros vão virar e falar cinza é a mistura de azul, violeta mais verde. E dourado é um pigmento completamente amarelo. Tá? Aí você olha e fala assim, olha, Túlio, algumas pessoas falam que isso aqui é azul. Ó, entendam isso, gente. Azul é azul, cinza é cinza, tá? Mas por que então ele está posicionado no local do azul na estrela? Bem simples, uma questão muito simples. Antes de continuar com isso aqui, só para vocês entenderem. Por que que o 1 ele é posicionado na estrela? Por que que o 1 é posicionado na estrela aqui? Por quê? Por que que o 1 é posicionado aqui na estrela? O 1, ele é posicionado aqui, bem cientificamente falando, bem de uma forma historicamente estudada. Ele é posicionado aqui por quê? Por que que o cinza é posicionado aqui, ó? Ponto 1. Por que que o cinza fica aqui? Porque eu te falei com você que o cinza é a mistura de violeta, azul e verde.
E nessas três cores, violeta, azul e verde, você tem azul é igual a azul. Você tem violeta. Violeta é azul mais vermelho. E você tem verde que é amarelo mais azul. Então repare para vocês verem. O cinza, ele contém azul 100%, 100% azul. Ele tem mais azul aqui. Então, olha, 100 com 50% aqui, porque é 50%. Porque é 50% de azul e 50% de vermelho, né? Então, aqui você tem mais azul. Ó, azul 100%, você tem azul aqui mais 50%, e aqui, de novo, você tem 50% de azul. 50% e 50% de amarelo. Então, olha o quanto que você tem de azul dentro do cinza. Você tem azul aqui, você tem uma quantidade de azul aqui mesmo, e você tem azul aqui. Então, teoricamente, você percebe que o cinza ele tem uma proporção gigantesca de azul. Por isso, o posicionamento dele foi escolhido em ficar aqui. Porque na estrela, praticamente ele não cabia. Mas tem estrelas que mostram, você vê ela cortando aqui, ó, mostrando que aqui é azul e aqui é bege. Naquela estrela de Oswald que eu mostro aqui para vocês, sempre que eu mostro ela, eu mostro para vocês que nós temos uma quantidade de cinza na parte de cima, que é violeta, verde e azul, e nós temos uma quantidade de bege embaixo, que é a próxima aula. Então veja bem, voltando à somatória das cores. Tem perguntas? Temos perguntas? Não, ok. Então, olha só. Quando eu falei com você que você soma 9 em 1 mais 9 em 3, pessoas, a matemática das cores é muito fácil. Porque ela é somente uma matemática. O que ela complica na sua vida é quando você pega isso aqui, ó. O fundo de clareamento do cabelo. O fundo de clareamento de cabelo que eu já falei para vocês, que é o mais difícil de se olhar, é vermelho, 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 vermelho. Vermelho com laranja, 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 laranja. Né? Aqui você tem uma quantidade de cobre. E aqui no finalzinho você tem amarelo. Daqui para baixo eu nem vou considerar essa avaliação, não. Você pega essa quantidade aqui de vermelho e de amarelo, numa descoloração, e você fica com a dificuldade de aplicar isto aqui sobre isso aqui, porque você foi condicionado a esquentar o cabelo e esfriar o cabelo. Aí você chega no fundo de clareamento aqui, 8. 8. Fundo de clareamento 8. Na verdade, você não chega no fundo de clareamento 8.0. Você chega no fundo de clareamento 843. O outro 34. Tá? Você chega nesse fundo de clareamento. Você foi tão condicionado a esfriar esse cabelo que você vem aqui, pega esse 9.1, pega esse 9.3, junta os dois, fala assim, não, beleza, vamos montar um 9.13. Agora, seja o que Deus quiser, pelo fato de eu aplicar 9.13 no fundo de clareamento 8.43. E esse, seja o que Deus quiser, não vai acontecer? Vai. Mas ele não vai acontecer com perfeição, por quê? Porque o fundo 8.43, ele pede correção de 4 e do 3, ok? Então ele pede, na verdade, este fundo 8.43, ele te pede uma correção perfeita. De quê? Base 8, que é a mesma base que a altura de tom que você chegou, ele te pede a correção do cobre. Quem corrige o cobre?
Quem corrige o cobre é o cinza. Até aqui tá certo. Beleza? Até aqui tá certo. Mas quem corrige meu 3? É o 3? Não, quem corrige meu 3 é o 2. Né? Então aqui sim eu tenho uma correção perfeita desse cabelo e toda a correção puxa para tons de marrons. Os tons de marrom são mel, mel caramelo, mel caramelizado, mel doce de leite. Toda a correção te puxa para o marrom. Certo? Então a sua preocupação não pode somente em ser somar as cores. Somar as cores se torna uma coisa muito fácil. Eu posso fazer 10 mil cores aqui criando. Mas não adianta eu criar a cor sem saber qual fundo de clareamento que eu vou usar a cor que eu estou usando. Vou repetir. Difícil não é somar as cores. Somando as cores fica fácil. Se eu pegar 30 gramas de 9,1 e 10 gramas de 9,3, eu vou ter um 9,13. Porque eu peguei maior quantidade de 9,1 e menor quantidade de 9,3. Beleza. Mas o 9,13, ele é bom para qual fundo de clareamento? Ah, o Túlio falou que é no fundo de clareamento 9 ali. Se eu tiver um fundo de clareamento 9, os meus tons de cores vão ser melhor. A minha cobertura daquela cor vai ser melhor, porque a altura de tom de 9 é a mesma altura de tom de base que você escolhe. Se você chegar na altura de um 7, coloração 7 ela foi criada para se mexer em fundos 7. Se você atinge um fundo 8, as colorações 8 foram criadas para que você use no fundos 8. Aí vem uma pergunta assim. Já estou fazendo uma pergunta que sempre me fazem. Eu já estou respondendo uma pergunta que sempre me fazem. Ô Túlio, mas e se eu, então, pegar uma cor super clareadora e aplicar neste fundo 7? Eu vou ter resultado de correção? Super clareador não é coloração. Super clareador, o nome já diz, é uma massa para fazer uma descoloração. Possivelmente, para quem não acredita, eu acredito muito nisso, possivelmente não, ela é feita e criada para ser usada com OX de 40. Então, olha só para você ver, o OX de 40, que é para destruir a quantidade de amônia que tem aqui, liberar. Então, se eu usar um super clareador nesse fundo, eu vou conseguir platinar esse cabelo? Jamais, nunca, never. Sinto muito, não vai conseguir. Isto aqui não nasceu para isso aqui. Tá, Túlio? Então tá, já que você falou de super clareador, então eu vou... Desculpa, não queria falar sobre super clareador. Queria fazer então de uma base 10,89. Pronto, melhorou? Eu sinto muito, mas o 10... tem uma quantidade de pigmento fraco demais para fazer a correção de um fundo 7. Então, o 10 não tem poder de correção nenhuma sobre esse fundo 7. O 10 não tem poder nenhum de platinar este fundo. Então, me dá um exemplo do fundo que eu poderia usar esse 10. No fundo 10. Perfeito. É 10 em 10. Mas ainda assim, se você usar 10,89 no fundo de clareamento 9, que na verdade é 9,3, a diferença de 9 para 10 é muito baixa. Então, ainda assim, você consegue uma correção nesse cabelo. Se você é um 10,89 no fundo 9,3, você consegue uma correção neste cabelo. Ela é lenta, ela é devagar, mas você consegue essa correção. E se fosse para ser perfeito? 9,89. 9,89. Desculpa.
Desculpa, pessoal, achei que eu tinha desligado meu celular, não desliguei. 9,89 é uma coloração perfeita para que você possa corrigir este fundo aqui. Túlio, mas você falou que eu não posso usar cores frias. Eu não falei que você não pode. Eu falei que você pode elevar o seu conhecimento a saber usar uma cor quente no fundo quente. Qual o problema de ter um cabelo quente? Qual o problema? Que é os cabelos praianos que estão aí. Você vê aqueles cabelos com os tons meio amarelos, uns amarelos bonitos com bege. Túlio, mas eu não quero colocar 9,3 com 9,3. Então tá, você coloca o 9,3 com uma pontinha mínima de 9,1. Bem pouquinho, só para quebrar um pouco. Desculpa, 9,2. Você coloca uma pontinha de 9,2 ali só para quebrar a força do dourado. Você cria um bege fantástico. Mas é uma pontinha mesmo, coisa pouca. Que essas proporções não é que eu vou vir para falar aqui. Tá? Pessoal, nós temos algumas perguntas. Alguma pergunta sobre desejo de colorimetria, alguma coisa? Hoje está bem diferente da aula passada. A aula passada, por ser pigmentação, foi bem corrida e bem participativa. Eu falei na introdução do meu vídeo, eu falei para vocês o seguinte: por que não criar as suas cores e dar identidade à sua cor? Quando eu falo dar uma identidade numa cor, não quer dizer que eu estou criando uma cor que não exista, mas eu consigo fazer uma mistura. Eu consigo fazer uma mistura onde eu crio uma cor com uma identidade minha. Que, por exemplo, aqui, ó, 7.0, eu adoro dar esse exemplo, mais 5.4, mais 9.13, tá? Eu gosto muito de fazer essa mistura. O que eu faço com essa mistura? Eu pego aqui 30 gramas de 7, mais 10 gramas de 5,4, 10 gramas de 5,4, e pego mais 10 gramas de 9,13. Olha só. Eu misturei 3 cores. Eu misturei uma base 7, uma 5,4 e uma 9,13. 3 cores completamente diferentes. Quando eu ensino matemática e colorimetria para vocês, eu ensino vocês a anularem as bases. O que é anular as bases? É você fazer a soma das bases e dividir pela quantidade de cores que você tem. 7, 5 e 9 dá 21. Né? Eu tenho 21. Dividido por 3 somas de bases que eu tenho, eu continuo na base 7 que eu achei. Né? Eu pego esse 1, que é cinza, que ele tem o poder de neutralização dos cobres. Eu sei que toda neutralização puxa para o marrom. E eu tenho como resultado de sobra um 3. Se vocês duvidarem disso, pega essas 3 cores, some, aplica sobre um fundo de clareamento claro e vocês vão ver que você vai ter uma coloração puxando por marrom dourado. Porque vocês aprenderam a fazer, a criar, misturar as cores. Toda mistura, ela tem que ser fundamentada pensando no fundo de clareamento que você quer atingir. Se você tem um interesse de atingir o fundo de clareamento certo, você vai usar a coloração certa. Se seu fundo de clareamento é 7, você tem que usar a coloração 7, no máximo. Não estou te aconselhando isso, mas no máximo um 8. Porque o 6, se você usar alguma coisa 6, você já vai fechar esse cabelo mesmo. Chegou no fundo de clareamento 8. Se você usar uma cor 7, você vai fechar esse cabelo. Mas se você chegou no fundo de clareamento 8,
O máximo que eu posso usar é um 9. Se eu usar um 10, já fica fraco. Tá bom? Pessoas, não vai ter carnaval. Mas o feriado de carnaval vai existir, né? E nós, então, não teremos a live de terça-feira na semana de carnaval, tá? Na semana de carnaval nós vamos estar de feriado. Então, eu não vou estar aqui, nem minha equipe das meninas vão estar aqui. Então, nós não vamos fazer nenhuma live de terça-feira. Nenhuma pergunta? Ninguém quer entender nada hoje? Hoje ficou difícil, complicado? Vou aguardar para ver se tem alguma pergunta. Hã? Ah, tá. Na semana da Color Class? Pessoal, a semana da Color Class, ela é 22 a 26. A semana da Color Class está aí. A semana da Color Class foi um programa que eu fiz carinhosamente para vocês no dia 22 a 26, né? Nós vamos estar aí com a Color Class pronta para vocês assistirem. É só vocês assistirem a Color Class. Porque o que acontece? Vocês vão ter que vai estar a Color Class para vocês assistirem. Para vocês assistirem, vocês vão ter que se inscrever, tá? Porque é uma semana de colorimetria bem carinhosa que eu promovi para vocês aí. De 22 a 26 é rapidinho vocês assistirem, tá certo? Se inscrevam, tá? Vocês recebem o e-book ainda continua sendo distribuído? Oi? O primeiro e-book? O primeiro e-book ainda continua? Gratuito, né? Isso, então... Gente, eu pergunto à minha equipe porque é muita coisa para falar. O primeiro e-book que eu fiz, para quem não sabe, você recebe o primeiro e-book de colorimetria gratuito, é um presente meu para vocês. Na semana da Color Class, só de você se inscrever para a semana de Color Class, você já tem o e-book presenteado, vai chegar para vocês, tá? O e-book chega para vocês, não tem nada, não vai ter que pagar, não vai ter que fazer nada. É só se inscrever com o e-book de colorimetria, um livro de colorimetria com a parte inicial aí da colorimetria de presente e gratuito para vocês, ok? Mais algum recado? Alguma pergunta? Gente, vocês entenderam? Essa aula ficou muito complicada porque parece que não tive perguntas nenhuma, então ficou muito fácil, muito explicado. No YouTube que a Patrícia deu boa noite, a Úrsula. Olá, Patrícia, boa noite. Úrsula, boa noite. Keila, Cristina Oliveira, todas desejando boa noite, mas não tem. Boa noite sem perguntas. Então, aí eu fico com medo, porque eu não sei se foi muito fácil ou se ficou muito complicado. No Instagram tem a Wanda, o Glauber, a Dani, o Fernando, boa noite. Todo mundo acenando, mas com medo de passar a pergunta. Neuza Gouveia. A Neuza voltou, parabéns, Neuza. Seja bem-vinda. Pessoal, então, para que eu finalize esse pequeno detalhe aqui, que me perguntaram. Quem? Camila Marques, boa noite. É um assunto muito interessante para vocês e para eu finalizar, eu vou finalizar de uma coisa que vocês usam no cabelo dos seus clientes, vocês precisam aprender de uma forma bem tranquila para finalizar. Na semana passada, uma aluna me perguntou assim: Túlio, por que você esfria com quente? Como que ela perguntou? Ela falou assim, uma correção de raiz. Por que você usa quente sobre quente para depois você esfriar? E por que não se usa frio em cima de quente para esfriar? Vou explicar o que ela quis dizer. E preste atenção nisso, porque isso acontece com todos vocês. Por isso que você vê muitos profissionais apagando raiz. Profissionais apagam raiz para dar brilho, tá? Profissionais apagam raiz porque manchou. Profissionais apagam raiz porque simplesmente errou a distância ali do moreno iluminado, ele subiu demais, então ele tem que apagar para fazer essa correção aí. Então preste atenção nesse detalhe, por que acontece isso?
Aqui está sua mecha, tá descolorida, tá? Considera que ela está descolorida. E chega aqui, ó. Aqui está a cabecinha da cliente, que é uma cabeça bem feia que eu vou fazer, mas é só para vocês entenderem. Aqui, ó. Nesse pedacinho aqui, ó. Entre o louro e o couro cabeludo da cliente, você fica com uma patinha laranjada. Tá certo? Geralmente acontece isso. Várias vezes me perguntam isso, Túlio, mas como é que eu faço para corrigir isso aqui? E tem vezes, Túlio, que eu pego aqui, ó, o cabelo está na altura de um 9 bonito, eu pego o 9.1, aplico aqui e fica chumba, fica feio. Por que isso acontece? Porque você não aprendeu da forma correta. A primeira coisa que você tem que fazer aqui, quando você tem laranja aqui, você aplica dourado. Ô, Túlio, mas aqui já está cheio de laranja, vou aplicar dourado. Veja bem, você precisa esfriar este cabelo. E ele já tem vermelho e amarelo. Se você vem aqui, ó, nessa raizinha que está aqui, e suponhamos que você precisa esfumar essa raiz com um 7, tá? Um 7/0. Todo esfumado seu, ele tem que ter base e ele tem que ter a cor que você precisa para misturar aí, no caso um 7,3. Túlio, mas olha só, 7 com 7,3 aqui ainda vai continuar 7,3. Mas quando você aplica dourado aqui e depois você vem e esfuma com a cor que você quer, suponhamos que a raiz dela é 5, você aplica o 7,3, limpa, e depois aplica o 5, você tem um resultado melhor. Então, por que o pessoal usa a frase eu esquento para depois esfriar? É exatamente isso, é quando você aplica um pouquinho de dourado ali, você tem este laranja aqui, ele é intensificado em dourado, e você ganha uma personalização disso aqui para você aplicar a cor que você quer. Por que muitos profissionais pegam isso aqui, ó, esse laranjinho aqui, vamos supor que esse laranjinho aqui está na altura de um 7, tá? Ele está no 7,4. Por que muitos profissionais vêm aqui e fazem aqui, ó, aplica 6/0 mais 8/0. Por quê? Porque ele tem uma proporção no 6 de vermelho, de vermelho quase indo para o laranjado, não é isso? Ele tem uma quantidade do 6, do pigmento do 6. É mais escuro, é uma quantidade mais escuro, onde tem vermelho. E aqui tem mais dourado. Quando você faz a junção de 6 com 8, você tem um 7 perfeito. E esse 7 perfeito, ele se você geralmente os profissionais aplicam mais 6 e menos 8. Para que esse 7 ele fica mais intenso. Quando ele fica mais intenso, que você aplica aqui, ó, você esfuma essa raiz de uma forma perfeita. Agora, se você vem aqui e aplica uma cor que tem cinza com dourado, essa raiz sua vai ficar marrom. E para ela não ficar marrom, você vai ter que desgastar outra coloração para fechar esse marrom. Então é melhor você fazer o correto. Aplica dourado e depois fecha com a cor que você precisa. Fica muito melhor, muito mais bacana. E quando você põe base, lembra que a base tem uma fixação melhor. Guarde essa frase. Base tem muito mais pigmentos do que nuance. Então por que eu, atuliano, não gosto de colocar muito cores cinzas aqui? Porque o pigmento é fraco. Na hora que ela lavar, vai desbotar mais rápido. Tá certo? Então, evite colocar cinza sobre essas patinhas laranjadas. Coloca base, mistura duas bases e aplica. É melhor do que você colocar cinza sobre esses acobreados que acontecem. Hoje nós não tivemos perguntas, né? Tá tudo tranquilo, o pessoal tá todo mundo tranquilo. Então eu gostaria... A gente aqui na ProRes, você fala
de novo da Colorclass para quem entrou. Ah, tá. Pessoal, muito obrigado. Tá? Mais uma vez, muito obrigado a Ana Amélia da ProHair, que ela empresta a página aí para a gente usar. Ana Amélia da ProHair, muito obrigado aí. Tá? ProHair é uma marca de cosméticos aí, pessoal. A gente está na página da ProHair, a gente está na página do Facebook, nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube, tá? No YouTube tem vários vídeos meus, passo a passo, sobre estrela de Oswald, sobre fundo de clareamento. É como se fosse uma aulas em sequências que você vai aprender, tá? Pessoal da ProHair, na página ProHair, que vocês não estavam aqui, a Colorclass vai ser lançada, já está pronta para ser falado para vocês no dia 22 a 26, tá? E 22 a 26, e vocês estão recebendo de presente um e-book, tá? É só se inscrever, um e-book da primeira função da colorimetria. Você se inscreve no YouTube, se inscrevam aí para assistir a Colorclass, que vocês vão estar recebendo este e-book gratuito. As meninas sempre deixam um link, tá? Elas sempre deixam um link aí abaixo de cada vídeo que eu faço. Elas deixam um link aí para vocês acessarem e ter todas as questões aí para receber esse presente que eu dou para vocês. Isso no Instagram tá no link da bio. Tá. No Instagram está no link da bio. Da bio, tá? No Instagram está no link da bio, só clicar lá que vocês vão receber. Se vocês ficaram com vergonha de fazer alguma pergunta, também vocês podem deixar nos comentários, tá? Qualquer pergunta. A Amanda tá falando que assiste todos os seus vídeos no YouTube e que foi muito bem explicado. Por isso me teve pergunta. Quem falou? Wanda. Ô, Wanda, então muito obrigado. Eu acho que isso é muito gratificante. Quando não tem pergunta, eu fico preocupado se está sendo boa, se está sendo ruim a aula, realmente. Mas quando eu gosto da participação de vocês. Se vocês estiverem também com vergonha, vocês podem deixar nos comentários qualquer pergunta que eu vou estar respondendo, tá? Eu faço o possível para responder todas as perguntas, são muitas que aparecem de vez em quando, mas eu vou estar respondendo todas que vocês deixarem no comentário ao decorrer desse tempo aí. No carnaval é carnaval, vou ficar quietinho em casa sem responder ninguém, mas tô brincando, pessoal. Todas as respostas. É a primeira aula sua que ela está assistindo e está gostando muito. Não tem muita noção sobre colorimetria. Meu foco daqui para frente. Pois já estava terminando, mas eu posso falar isso rapidinho. Pessoal, para quem não tem noção em colorimetria, eu vou falar para vocês o seguinte: invista em colorimetria. Porque todo mundo tem o foco de mechas. Mas eu vou deixar bem claro para vocês, ninguém faz mechas se não aprender colorimetria. Porque a mechas, tem hora que ela se torna tão metódica que você está fazendo. Beleza. Na hora que dá um erro, se você não entender de colorimetria ou não tiver alguém do seu lado que te ensina colorimetria, na hora que der um erro dessa mancha aqui, possivelmente você vai pegar uma cor fria e vai jogar aqui e você vai ver a mancha ficando maior. Mas quando você entende de colorimetria, você vai ver que se você coloca dourado aqui, que é assustador. Quando eu falo assim, poxa, mas eu vou colocar dourado em cima de laranja? Sim, pode pôr dourado em cima de laranja e na hora que você for apagar essa cor, vai ficar perfeito. Na hora que o cabelo aqui, ó, tem uma mancha aqui, ó, aqui tá louro, aqui tá louro demais, aqui não tá louro e aqui tá pronto. Na colorimetria e no seu entendimento, você vai tirar as pontas, você vai preservar a raiz, mas o meio você vai deixar ali com pó descolorante, descolorindo, porque você precisa salvar essa parte que está com química aqui. Então a colorimetria te ajuda muito. A colorimetria ela é toda teórica, mas sem essa teoria você não faz a prática. Você pode ter certeza, sem você entender a teoria, você não faz prática. A prática te salva de uma forma talvez aleatória. A colorimetria ela te direciona a um caminho certo para fazer mechas, ok? Então, se você aprende a fazer as montagens certinhas das mechas e aprender vastas cores, você não vai ter problema em fazer nenhuma cor, tá bom? Então, aprenda a colorimetria, que é uma coisa que vale muito a pena. Hoje eu sou colorista e eu faço mechas usando tudo que eu aprendi da colorimetria. Bem, chegamos ao final de mais uma terça-feira.
Meu muito obrigado pela audiência, tá? Meu muito obrigado a todos que gostaram. Meu muito obrigado a todos que assistiram. Tem o link aí, se você viu que uma colega sua perdeu a situação, mande para elas. Mande para seus colegas, porque elas precisam aprender colorimetria aí, não tem problema, pode mandar que é só assistir, tá bom? No mais, pessoal, fique com Deus, Deus abençoe a semana de vocês e até a terça-feira após o carnaval. Acabou de fazer um anúncio já. No carrinho aberto, nesse final. Vou editar essa aula.